Bom dia, irmãos e irmãs, bom domingo, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Eu queria meditar um pouquinho com vocês hoje sobre um texto muito conhecido nosso. A gente não vai ler todo o capítulo, mas eu queria falar sobre esse capítulo, que é Lucas, capítulo 15. Eu vou ler para introduzir esse tema e o que a gente vai falar, apenas os dois primeiros versículos desse capítulo, que diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esse texto antecede três parábolas que Jesus conta em sequência: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, e a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Essa última parábola, aliás, talvez seja o texto mais conhecido do Novo Testamento. Ele foi imortalizado em pinturas, por exemplo. Tem uma pintura de Rembrandt que é linda, chamada O Filho Pródigo, no qual todos os elementos da narrativa aparecem muito claramente na arte do pintor. Mas eu queria falar com vocês, a partir desse texto aqui, qual é essa relação que há entre os religiosos e os pecadores e Jesus e os pecadores. E por que eu quero pensar sobre isso hoje? Porque, e eu quero aqui usar uma frase que nós já falamos inclusive na igreja, uma frase do teólogo belga Adolphe Guéchet. Num dos seus livros, ele faz a seguinte pergunta: será que nós faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas, para o mundo? Então a pergunta, quero repetir, será que faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? Essa pergunta pressupõe a possibilidade contrária. No lugar de fazer de Deus uma boa notícia, e aliás, evangelho significa boa notícia, mas no lugar de fazer de Deus uma boa notícia, é possível, segundo a lógica desse teólogo, é possível fazer de Deus uma má notícia para as pessoas. E então tudo está vinculado, na verdade, à imagem que nós construímos de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E nesse sentido, vale a pena relembrar o que o Novo Testamento fala. Ele diz que, de muitas maneiras, Deus falou às pessoas ao longo da história, pelos profetas, pela própria criação, mas, como diz o autor da carta aos Hebreus, nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, pelo próprio Jesus, que é o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Essa lógica, aliás, é a lógica que fundamenta a teologia do Evangelho de João, quando João diz que no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e aí ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou a nós. O que João está dizendo, na verdade, o que o Novo Testamento diz com todas as letras, é que nós conhecemos a Deus olhando para Jesus de Nazaré, segundo a perspectiva cristã. Em Jesus está Deus feito gente, feito um de nós, feito ser humano. Jesus é a humanização de Deus, um conceito que nos assusta, mas um conceito que é profundamente bíblico. Os cristãos, na verdade, se encantaram com Jesus e percebendo que ele era de fato o próprio Deus, quando desistiram de falar de Deus e passaram a enxergar um homem, um pregador nazareno que andava pela Galiléia falando sobre o reino de Deus. Esse, na lógica cristã, esse Jesus é quem revela Deus para nós. Essa é a base de toda a cristologia do Novo Testamento. Essa é a base, na verdade, da própria teologia do Novo Testamento. E nesse sentido, eu queria então pensar sobre essa imagem de Deus, porque, como eu disse, é possível fazer de Deus uma má notícia para as pessoas. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente dissocia, quando a gente separa Jesus de Deus. E a gente interpreta Deus com as nossas lentes, muitas vezes forjadas pela religião, e pela religião que gera medo, que gera opressão, que gera pavor. É possível, e a gente tem visto isso acontecer várias vezes ao longo da história, é possível fazer de Deus um instrumento de opressão na vida das pessoas. É possível fazer de Deus um instrumento que aumenta a culpabilização na vida das pessoas. É possível transformar Deus num justiceiro cósmico que está constantemente vigilante, olhando os nossos pecados e pronto a nos acusar e a mandar pedras sobre nós. É possível fazer isso. Aliás, nós estamos vendo isso atualmente.
é inevitável. Todas as vezes que eu abro as redes sociais, em maior ou menor grau, eu encontro passagens que traduzem essa ideia. Desde aquela imagem famosa que nós inclusive falamos uns domingos atrás, sobre um dedo divino saindo do céu e afundando o Titanic, porque supostamente alguém teria dito que nem Deus afunda aquele navio, até os relatos de celebridades que disseram que eram mais famosos que Jesus, e aí, de alguma maneira, Deus, o próprio Jesus, irado, ferido no seu orgulho próprio, se vinga matando aquela pessoa. Deixa eu dizer com toda clareza para vocês, esse Deus, dessas pinturas, né, desse quadro que eu acabei de falar, esse Deus vingativo, irado, mesquinho, esse Deus é o diabo. Esse Deus não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Deus não age nesses termos de retribuição. Por quê? Porque Deus não age com a lógica da meritocracia religiosa. O que eu quero dizer com isso? Na perspectiva religiosa, há uma meritocracia, ou seja, Deus nos abençoa, Deus está conosco, na medida e somente na medida em que nós estamos com Ele e nós damos a Ele o que Ele requer. Então, nesse sentido, se você oferta na igreja ou dá o seu dízimo na igreja, então você pode exigir que Deus te dê os bens materiais. Se você de uma maneira canta louvores a Deus, então você está apaziguando a ira divina, oferecendo um sacrifício de louvor para somente então poder pedir a Deus o que você precisa. Meus irmãos e minhas irmãs, desista dessa ideia de Deus, porque essa ideia de Deus causa cansaço. É um fardo insuportável para se levar. É por isso, aliás, que Jesus, olhando para a multidão de pessoas nos seus dias, multidão essa administrada pela religião proposta pelos fariseus, que era uma religião meritocrática, Jesus olha para essa multidão e diz para essa multidão, se compadece delas e diz: venham para mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Cheguem para mim, cheguem perto de mim e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Essa é a imagem que que Jesus apresenta de Deus. E nesse texto aqui de Lucas 15, isso está muito claro. Esses dois versículos que nós lemos, na verdade, servem como uma espécie de apresentação do que vem a seguir. O cenário é esse. Jesus está fazendo o que sempre fez, o que sempre gostou de fazer. No lugar de estar nos templos religiosos ou nas sinagogas, né, nos lugares supostamente sagrados, Jesus está fazendo o que ele sempre gostava de fazer, que era estar com gente, comer com gente, sentar-se à mesa com pessoas, compartilhar o pão e o vinho. Jesus fazia isso constantemente. E ele faz isso para tanto dos religiosos, ele faz isso com pecadores e publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos na época de Jesus. Eram judeus que, sendo judeus, trabalhavam para o Império Romano, né? Ou seja, iriam de alguma maneira ajudando o Império a usurpar as pessoas, sobretudo as mais pobres. Eram criminosos nesse sentido, e iam enriquecendo a partir disso. Pois bem, esse tipo de pessoa, publicanos e pecadores, que estão aqui sendo recebidos por Jesus, estão se aproximando de Jesus para o ouvir. Mas isso escandaliza fariseu, isso escandaliza escriba, isso escandaliza teólogos. Por quê? Porque esses fariseus e escribas, olhando para essas pessoas se aproximando de Jesus, começam a murmurar e dizendo: esse Jesus recebe pecadores e come com eles. É preciso lembrar que no mundo antigo, no mundo judaico antigo, e até hoje é assim, sentar-se com alguém para compartilhar a refeição é muito mais do que repartir o pão. É formar uma aliança. É dar identidade àquelas pessoas, àquele grupo, como uma família. Então, quando Jesus recebe essas pessoas e as aceita no seu convívio, ele está claramente dizendo que a mesa do reino de Deus é uma mesa acolhedora, é uma mesa aberta, é uma mesa que se estende para todos e todas que desejem se aproximar. Não há distinção, não há barreiras, mas na lógica desses fariseus aqui, isso é um problema sério. Por quê? Porque, como disse, eles estão ambientados numa relação
de troca com Deus. Então, se nós estivermos cumprindo os preceitos de Deus, então Deus será benevolente para conosco. Se, contudo, não estivermos cumprindo os preceitos de Deus, preceitos estabelecidos, aliás, pela própria interpretação dos religiosos, dos fariseus, mas se nós não estivermos cumprindo isso, então Deus irá também desistir de nós e nós sentiremos a sua ira. Gente do céu, essa lógica não tem sentido para Jesus. Tanto não tem sentido que ele começa a contar 3 parábolas aqui que nos ajudam a repensar a imagem de Deus para nós. Primeira forma que Jesus apresenta Deus é dizendo que Deus é como um pastor. Essas 3 parábolas, na verdade, elas são parábolas que falam de Deus. Elas são parábolas que falam desse amor incondicional de Deus, essa busca de Deus. Amor incondicional é amor sem condições, ou seja, é amor a priori, é amor que acontece antes de nós merecermos. É amor que nos ama mesmo quando nós somos inimigos. É amor que nos ama e por isso é que nós o amamos, como resposta. Então essas 3 parábolas demonstram isso. Na primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, Jesus identifica Deus como um pastor. O pastor, na verdade, na época de Jesus, não era uma profissão famosa e nem uma profissão desejada. Por quê? Porque pastor, assim como vendedor ambulante, eram profissões que eram feitas sem exercício de fiscalização. Então a lógica era, não dá para confiar no pastor. Não sei se mudou muito para hoje, mas a lógica é essa, não dá para confiar no pastor. E por que isso? Imagine que você está dando o seu rebanho para pastores cuidarem, para um pastor cuidar. E aí o pastor fica lá 15 dias cuidando do rebanho e quando volta diz, olha, 2 ovelhas se perderam porque o lobo as comeu. A pergunta era, quem garante que foi o lobo que comeu mesmo? Talvez as ovelhas tenham virado janta do próprio pastor numa das noites lá, cuidando das ovelhas. Então era uma profissão não querida. Né? O Talmud fala sobre isso, fala, não deseja para o seu filho que ele seja pastor. Mas Deus, segundo Jesus, é pastor. Aliás, o próprio Jesus também se chama como bom pastor. E esse pastor aqui, ele não age numa lógica matemática muito, para nós, né, muito coerente. Porque, afinal de contas, ele tem, segundo a parábola, 100 ovelhas. Uma se perde, mas ele ainda tem 99. Não é melhor garantir a segurança dessas 99 do que se aventurar no deserto em busca daquela que se perdeu? Talvez nós pensássemos assim. E talvez nós estivéssemos até culpando essa ovelha por ter se perdido. Se perdeu porque mereceu, porque escolheu maus caminhos. Então, a ira de Deus está sobre ela. Mas não é essa a imagem que Jesus apresenta de Deus. Esse pastor aqui vai até a ovelha, vai procurá-la. E quando a encontra, trata as suas feridas e a carrega de volta para o redil. Talvez a própria ovelha esperneando, gritando, e ele carregando de volta para o redil. E quando se encontram todas reunidas, ele faz uma festa. Uma outra leitura possível aqui que Jesus apresenta, e isso também foi um grande escândalo para os próprios religiosos do seu tempo. Jesus interpreta essa parábola aqui, ele apresenta essa parábola da dracma perdida, na qual ele apresenta uma mulher como um símbolo de Deus. Essa mulher que perde a moeda e que varre a sua casa em busca da moeda que se perdeu e quando a encontra faz uma grande festa. Há 2 coisas para se falar aqui dessa narrativa. Primeiro, é possível inclusive estar dentro de casa e se perder. É possível perder de vista esse amor de Deus. É possível cumprir todos os deveres religiosos propostos pela religião, pela igreja, pela denominação, mas perder de vista o próprio Deus, se perder dentro de si mesmo. E aí qual o caminho para se achar? Abrir as janelas, varrer a casa, né? Ou seja, olhar para dentro de si e permitir que o vento do Espírito sopre mais uma vez. E aí Jesus diz que Deus é como essa dona de casa, uma mulher. A segunda coisa importante desse texto. Ora, a gente sabe que as mulheres na época de Jesus eram consideradas objeto na tradição judaica. Eram colocadas no mesmo nível de não ter alguém que não tem direito nenhum. Mas para Jesus não. Para Jesus, as mulheres são dignas, assim como os homens.
Isso é, novamente, uma atitude inclusiva de Jesus, uma atitude acolhedora de Jesus. E a outra parábola, que talvez seja, como eu disse, a mais conhecida, é a parábola do filho pródigo. A gente sabe a história. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço chega para o pai e diz: eu quero a minha herança. Ora, bolas, a herança a gente recebe quando o progenitor está morto. Então, para todos os efeitos, o filho está dizendo para o pai: eu preferiria que o senhor estivesse morto, eu não quero mais ter relacionamento contigo. E o pai, segundo o texto, reparte os seus haveres. A palavra grega, aliás, é bios, ele reparte a sua vida. E dá a sua metade da sua vida, né, com o filho mais novo, que vai embora de casa e vive de forma, como diz o texto, dissoluta, né, aproveita a vida, até que vem um período de grande seca, ele já não tem mais dinheiro, grande fome naquela terra, e aí ele precisa cuidar de porcos. Porcos são animais imundos para a cultura judaica. Ele precisa cuidar de porcos para se subsistir. E ele deseja até comer a comida dos porcos. E aí ele cai em si, ele pensa, puxa, na fazenda do meu pai tem muitos escravos que comem melhor do que eu. Eu sei que eu não sou digno mais de ser chamado de filho dele, porque o que eu fiz é irreparável. Eu não posso mais me considerar filho. Eu sei que se eu voltar para casa, eu precisarei implorar pela misericórdia do pai, porque o pai vai me castigar. E aí eu vou dizer o seguinte para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus escravos, porque pelo menos assim eu tenho subsistência. E ele volta para casa ensaiando o discurso. Diz o texto, a narrativa que Jesus conta, que o pai o vê de longe e corre ao seu encontro. Gente, se o pai o vê de longe, o pai não sabia que o filho ia voltar aquele dia. O que isso implica dizer? Que esse pai aqui, esse pai da parábola, ele ficou todos os dias debruçado na beira do portão, à espera do filho que ia voltar para casa. Porque quem sabe é hoje. Amanhece, o pai está lá debruçado na porteira da fazenda, olhando para a rua, esperando. Quem sabe é hoje que ele volta. Entardece, o sereno molha os cabelos do pai, ele está lá esperando o filho, quem sabe volte agora. Anoitece, o pai permanece olhando, esperançoso de que o filho volte. E quando o filho volta, o pai corre na direção dele. Isso para os ouvintes de Jesus é um absurdo. Um senhor como um pai, um senhor de família, de casas, né, de terras, não correria, porque isso é falta de dignidade. Lembremos aqui que as roupas da época eram aqueles vestidões. A única forma de correr com o vestido é levantando o vestido, mostrando, né, as pernas. Isso é uma falta de dignidade absoluta para aquele pai. Mas o pai de Jesus aqui, o pai dessa parábola, está pouco se importando com dignidade. O que ele está se importando é que o filho voltou para casa. E quando o filho volta, o filho começa o seu discurso: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso. Interrompe o discurso para restituir a dignidade do filho o mais rápido possível. Dar roupa nova, dar sandália nos pés, dar um anel de filiação novamente no dedo. E aí, mais do que isso, faz uma festa. Na lógica de Jesus, Deus é festeiro. Deus se alegra quando alguém decide se aproximar dele. Ele não está irado com pedras nas mãos, prontos a castigar o mundo. Ele é um Deus que está na beirada do portão, esperando que o ser humano retorne para ele. E ao retornar, ele mesmo move esse coração do ser humano. Porque vamos pensar o seguinte: o filho só caiu em si e só lembrou das benesses da casa que ele morava porque ele conhecia o pai. Ele sabia como o pai era com as pessoas que o cercavam. Se o pai fosse truculento, se o pai fosse um dos opressores em nome da religião, ele nunca iria ter essa imagem boa da casa, nunca queria voltar. E aí o filho volta e é recebido com festa. E a parábola termina com o filho mais velho. E esse filho mais velho, ele representa, na verdade, os fariseus lá do início.
Porque esse filho mais velho, quando chega para casa, segundo o texto, ele olha, vê que está acontecendo uma festa, e aí pergunta para os criados o que está acontecendo, e aí o criado diz, olha, o teu irmão voltou para casa, e o teu pai ficou tão feliz que fez uma festa. E o filho mais velho fica irritado, fica muito irritado. O pai sai da casa para tentar se reconciliar com ele também, e aí o filho mais velho diz, olha, não é justo, não é justo. Eu estou todos os dias trabalhando aqui, cumprindo os teus deveres, os teus afazeres, as tuas ordens, e nunca o Senhor me deu um cabrito para me animar com os meus amigos. Na lógica desse filho mais velho, que é a lógica farisaica, a relação com Deus se dá ainda na base da meritocracia. Eu faço as coisas para merecer o amor de Deus. Eu faço as coisas para escapar da ira divina. E aí o pai tem que corrigir essa interpretação do filho e dizer, meu filho, tudo que é meu é teu. E aí o filho mais velho havia dito, né? Olha, aí eu não recebo nada, vem esse teu filho aí, ou seja, não é meu irmão, é teu filho. Esse teu filho aí que gastou tudo, todo o teu dinheiro, e aí é recebido com festa? Isso não é justo? E o pai diz, tudo que é meu é teu. Ou seja, esse meu filho também é teu irmão. E aí é uma proposta de reconciliação. A parábola termina aí. E termina justamente porque Jesus queria deixar aos seus ouvintes uma expectativa de repensar a vida em relação com Deus. E eu queria usar isso aqui, gente, para pensar então Deus, já a caminho de concluir. Não deem ouvidos a quem usa Deus como instrumento de opressão, de terror, de medo. Esse Deus dessa imagem aí torta é o diabo, não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é esse pai da parábola aqui, que nos ama apesar de nós mesmos, que permanece amando apesar dos nossos descaminhos, que permanece cuidando, que permanece agindo, que permanece presente conosco. Então não dê ouvidos, por favor, a alguém que diz que essa pandemia que a gente está vivendo hoje é fruto da ira divina. Esqueça isso. Deus não é um Deus que controla a vida humana como se fosse um títere, né? E nós fôssemos marionetes, e aí Deus lá controlando o mundo, né, de alguma maneira absoluta. Não. Deus está na criação conosco. Aliás, o convite de Deus lá em Gênesis é que nós ajudemos a cocriar o mundo. Dar nome aos animais, como lá o relato diz que Adão faz, é cocriar o mundo. A liberdade humana é dom divino. E Deus respeita essa liberdade. Deus não está irado com o mundo, gente. O Novo Testamento afirma categoricamente o contrário. Ele afirma com todas as letras que Deus nos amou enquanto nós éramos inimigos dele. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então essa é a imagem de Deus que é uma boa nova. Qual é a boa nova? Nós não temos um juiz togado nos acusando sobre os nossos pecados e nos colocando todo mundo do lado errado. Nós não temos um juiz togado diante de nós. Nós temos um pai. Aliás, nós temos um papai. Jesus aqui, na verdade, reproduz uma lógica que está presente no Antigo Testamento também. No texto de Oséias, no capítulo 11, depois eu quero que você leia esse texto com muito cuidado em casa, com muito carinho em casa. Oséias capítulo 11 diz assim: quando Israel era menino, eu, o Senhor, eu Deus, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam da minha presença. Sacrificavam a deuses estranhos e queimavam incenso à imagem de escultura. Tá vendo como é que é Deus? Deus ama, mas às vezes o ser humano decide por outros caminhos. E aí diz aqui o texto: todavia, diz o Senhor, eu ensinei a andar a Efraim, a Israel. Tomei-o nos meus braços, mas não tiraram que eu os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre seus ombros. E eu me inclinei para lhes dar de comer. Olha que imagem magnífica de Deus.
Mas aí, é claro, um amor que é rejeitado acaba produzindo o quê? Rejeição. E aí diz o texto que por causa desse espírito rebelde do povo, Deus diz, eles não voltaram para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei. Porque eles se recusam a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Perceba que aqui nós temos então um Deus irado, finalmente, né? Alguém poderia dizer, olha só, tá vendo? Deus irado com o seu povo, Deus vai castigar o seu povo nesse sentido, vai mandar a peste, mandar a guerra. Mas olha só o que diz o próprio texto depois, no mesmo versículo, no mesmo capítulo. Deus, de repente, ele para e diz assim para si mesmo, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como eu te faria como a Admá, como fazer-te um Zeboim? São duas cidades que foram destruídas. Ele está dizendo, como é que eu ia fazer isso com você, Israel? E no lugar de Israel, coloque o seu nome. Como eu ia fazer isso com você, Antônio? Como eu ia fazer isso com você, Lúcia? Como eu ia fazer isso com você, Mônica? E aí o texto continua. O meu coração, diz Deus, está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Esse aqui, o termo hebraico, é o meu coração. As entranhas de Deus estão contorcidas de compaixão, de misericórdia. E aí ele diz, por isso não executarei o furor da minha ira, não destruirei Efraim. Por quê? Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, por isso não voltarei em ira. Olha que coisa. Porque é Deus, ele decide agir com misericórdia. Então, meus irmãos, lembrem-se de como Deus é para Jesus de Nazaré. Por quê? Porque em Jesus a gente enxerga Deus. Como é que Jesus lidou com pessoas religiosas? Como é que ele lidou com pecadores? Como é que ele lidou com gente necessitada? Lendo os textos, percebendo como é que Jesus fazia nessas circunstâncias, a gente vai perceber como que Deus é e como Deus age para conosco. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e que esse amor de Deus, que nunca termina, e essa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, sejam o seu sustento e da sua família nesse momento. Deus te abençoe em nome de Jesus.